Boa noite, meus amores. Vamos fazer um vídeo rápido, porque alguns alunos de direito vieram me procurar para perguntar sobre questões de fontes de direito. Então, me perguntaram sobre a teoria geral do direito civil e gostariam de saber um pouquinho mais sobre as fontes do direito, né? De onde nasce o direito, quais são suas fontes e assim por diante. E aí eu fiz um apanhado de alguns tópicos, mas de forma rápida e sucinta a gente vai dar detalhes de algumas das fontes do direito. Então nós vamos ter a primeira. A primeira é a legislação em si. A legislação é a primeira fonte de direito, é a fonte natural do direito, é a fonte real do direito, e ela depende de algumas classificações. Então vamos lá, o direito ele tem como fonte a legislação, ele tem como fonte os costumes, ele tem como fonte a jurisprudência, ele tem como costume a doutrina, ele tem como jurisprudência a analogia, ela tem como fonte os princípios do direito e nós temos a equidade. Olha que questões amplas do direito. A gente tem a legislação, que é a existência real do direito, da norma jurídica. Então, é o texto real, escrito, que faz com que seja a fonte direta do direito. Nós temos, em seguida, o costume. Bom, num vídeo que eu fiz esses dias, eu falava sobre direitos sociais e direitos humanos, né? Se nós olharmos hoje para o quadro atual do direito, nós vamos ter muito forte essa ligação. O que o costume tem a ver com a legislação e com a parte jurídica? Bom, tudo a ver com a parte jurídica, tudo a ver com a parte de legislação. Porque hoje, o direito, ele não consegue mais se desvincular, como Hans Kelsen falava, da norma neutra, que não recebia nenhuma projeção das outras áreas de direito, que a norma ela tinha que ser neutra. Essa visão que a gente tem da norma com neutralidade, nos dias atuais a gente já não tem mais. Porque o costume, ele está muito forte dentro da lei. Ele faz parte, muitas vezes, dos julgados. Então, hoje, a gente tem a legislação como fonte do direito, mas nós temos também como fonte do direito o costume. Quando o juiz vai decidir uma questão, por exemplo, de aceitação ou não, de um casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, a pergunta é, se fosse pela legislação, era condizente? A nossa legislação, ela permitia, ela é permissiva ao casamento? Eu não estou falando de união estável, estou falando de casamento. Se nós formos olhar para a lei, não. Mas pelo costume, pelas regras de convivência atuais, nós já temos que ter um olhar diferenciado sobre essa regra. É a mesma coisa da mulher que não podia viajar porque precisava da autorização do marido. Vocês já imaginaram? Eu, professora Priscila, que ando de um lado para o outro, que ninguém me segura, que eu digo que ninguém me manda. Eu ser mandada pelo meu marido, por exemplo, né, o meu noivo, que deve estar assistindo a aula. Vocês já imaginaram como é que seria se eu fosse mandada por ele e não pudesse trabalhar, tivesse que pedir para ele autorização para gravar esse vídeo, para estar falando com vocês agora nesse momento, ou para me vestir do jeito que eu estou, e assim por diante? Então, a lei, ela leva muito em conta o costume. O costume acaba transformando as regras gerais do direito. Então, a gente tem que estar olhando para essa instabilidade do direito e para essa mutação. Então, as fontes do direito, a gente diz assim, primeira coisa, o que é fonte do direito? Fonte do direito é de onde ele nasce, tá? Por que eu tenho aquelas regras? Eu tenho aquelas regras porque elas nascem de algum lugar. A primeira fonte que eu citei foi a legislação, que é a real, que é o que nós temos. Logo em seguida eu falei para vocês do costume. O costume ele muda com o tempo e a legislação ela acaba ficando defasada, porque ela já não abrange mais certos conceitos. Então eu preciso estar todo momento olhando para os costumes. E aí a gente vai entrar nos direitos sociais, nos direitos coletivos, nos direitos humanos,
que estão levando muito em conta os costumes, que estão levando muito em conta o cultural, as diferenças, a diversidade, certo? A próxima fonte do direito que eu vou falar para vocês é a jurisprudência. O que é jurisprudência? Para você do direito que está iniciando, jurisprudência são os casos que já foram julgados perante os tribunais e as cortes marciais e que chegaram a um acordo sobre determinado tema. E esse acordo, entre aspas, ele está sendo levado em conta para que outros casos sejam julgados de acordo com o caso que foi julgado naquele momento, se aplique em outros casos que tenha a mesma essência, que tenha a mesma regra. Então, a gente usa muito a jurisprudência. A jurisprudência, ela tem esse fator bem importante, né? Casos, os julgados que nós temos hoje, que se você procurar, você vai ver que tem muita aplicação. Por exemplo, aconteceu uma situação no Rio Grande do Sul de direito do consumidor, de uma propaganda que violou os direitos coletivos de uma certa cultura. E aí, os paranaenses viram que no Rio Grande do Sul foi utilizado, que um julgado aconteceu por causa daquela propaganda que violava aqueles direitos. Os paranaenses entraram com uma ação semelhante à do Rio Grande do Sul e o juiz utilizou o julgado do Rio Grande do Sul, a jurisprudência do Rio Grande do Sul, para aplicar a norma aqui do Paraná. Então, é para vocês entenderem, para ilustrar de forma rápida. Aí, logo em seguida, a gente tem a doutrina. O que é a doutrina? Doutrinadores são aqueles que estudam a ciência jurídica, são aqueles que, pelos fatos jurídicos que acontecem, pelos estudos jurídicos que acontecem, a gente tem o nascimento das doutrinas, que determinam certas situações para o direito, que elas acabam fazendo um roteiro para nós de certas situações. Então, a doutrina ela acaba sendo uma fonte do direito. Outra situação que nós temos são os princípios gerais do direito. Eu gosto bastante de falar dos princípios, porque os princípios, eles não estão determinados de forma clara ali, isso é um princípio e está escrito dentro da norma, princípio do direito. Não, os princípios, eles estão nas entrelinhas, a gente diz. Os princípios, eles não são abertos ali para nós, mas eles estão ligados à lei, eles estão ligados à norma. Então, por exemplo, direito à vida. Então, todos nós temos o direito à vida. E é primordial o direito à vida. Mas o que eu tenho que levar em conta que essa proteção do direito à vida, essa proteção desde lá do nascituro, que daí nós temos leis que se complementam, por exemplo, contra o aborto, elas não nascem do nada. A fonte do direito que fez com que essa legislação do aborto, por exemplo, nascesse, é o direito à vida, é o princípio de proteção ao direito à vida, mas que não está lá na Constituição Federal, por exemplo, é explícito, ele fica implícito, é um princípio implícito. A mesma coisa é o que? A dignidade da pessoa humana. Eu tenho a norma que fala, né, que todos são iguais perante a lei, e que tem essa proteção à pessoa humana, que ela tem direito à moradia, à saúde, à vida, à educação. Então, ela tem direito à dignidade da pessoa humana, mas não está escrito na lei, no texto de lei, que ela tem proteção à dignidade da pessoa humana. É um princípio que está implícito da norma, mas que para nós é utilizado dentro do direito com força de fonte de direito. Então, faz com que outras normas elas venham a nascer por causa desses princípios. Proteção à vida, lei contra o aborto, ponto. Então, a gente tem dignidade da pessoa humana, né? Todos têm direito ao que? A moradia, a educação, o saneamento básico, a saúde. Que daí nós vamos lá no capítulo da Constituição de Direitos Sociais. Então, eu tenho implícito esses princípios. E eu tenho também o direito à equidade, tenho a equidade. E aí até eu faço um ponto para vocês do direito à equidade. E nós temos, como eu estava falando, a questão do direito à equidade. Direito à equidade vem da teoria de Aristóteles. Aristóteles diz que nós temos que tratar todos perante a sua
dentro da sua igualdade, mas levando em conta o que nós temos de diferente dentro dessa igualdade. Tanto é que a gente diz que existe aí o princípio do que? Dar oportunidade àquele que não tem a oportunidade, para igualar, desonomia, igualar as partes. Por isso que um contrato, ele não pode ser oneroso, que uma das partes pague mais que a outra. Eu tenho que ter um contrato que tenha equilíbrio entre as partes, certo? Eu só posso arcar, por exemplo, com uma cláusula contratual que esteja em equilíbrio. Por isso que quando a gente vai assinar um contrato, a gente fala 2, 3 vezes para uma pessoa. Leia o contrato, entenda as cláusulas contratuais e veja se você está de acordo, se tem equilíbrio contratual. Exatamente por causa disso. E no direito de equidade, Aristóteles diz exatamente isso, né? Tratar os iguais dentro da sua igualdade e os diferentes dentro das suas desigualdades. Eu tenho que dar oportunidade àqueles que não têm. E aí a gente cai lá no ProUni, nas cotas raciais. A maioria das pessoas diz, mas eu sou contra a cota racial. Mas primeiro você tem que entender o princípio da equidade, o direito de equidade. O direito de equidade é o quê? Dar àqueles que não tiveram oportunidade, oportunidades de se igualarem aos demais. Se eu tive lá atrás na história que pessoas não tiveram oportunidades e sofrem, estão dentro do quadro social, ainda abaixo da linha da pobreza, têm dificuldades de chegar ao ensino, eu tenho que fazer o quê? Políticas públicas que vão dar o acesso a essas pessoas para que elas possam caminhar com as demais. Isso é direito à equidade. E na fonte do direito, nós dizemos que não é julgar no direito da equidade, mas é julgar com olhos para as partes de direito de igualdade entre eles, de equilíbrio entre eles. Se aquele não teve, por exemplo, assim, eu vou prender uma pessoa sem dar o direito de defesa. Todos têm direito ao contraditório e à ampla defesa. Eu tenho que ter o equilíbrio. Isso se chama direito de equidade. E outro ponto bem importante, outra fonte do direito bem importante, é a analogia. A analogia a gente diz assim, de uma forma bem genérica. Quando eu não tenho lei que eu possa utilizar, que eu tenho uma lacuna na lei, eu não tenho lei para isso, e que está faltando para poder julgar, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que julgar com casos semelhantes. Eu vou utilizar a analogia. E aí a gente tem dois nomes para analogia, que é a analogia legis, tá? E a gente tem a analogia juris. Iuris, né? O que quer dizer? Analogia legis é quando não existe a lei. Então eu vou utilizar de uma outra lei para que eu possa fazer a apreciação do caso. E a analogia juris, iuris, é quando inexiste a lei, mas eu utilizo um princípio do direito para poder fazer o julgamento. A mesma coisa eu volto na equidade. É dado o direito de equidade para o juiz num julgamento quando não existe nada semelhante e que é dado ao juiz para que ele, excepcionalmente, ele decida o caso de acordo com o que ele fez de entendimento, de apreciação daquele caso. Então, as fontes do direito, o direito ele não nasce do nada. O direito ele não, achei bonito, vou fazer uma norma hoje lá, porque a Priscila gosta de vermelho, todas as pessoas vão usar vermelho, só porque a prof. Pri usa. Não, gente, não é assim que funciona. Até a criação das leis, tem todo um procedimento para a criação dessas leis. Então, ela não nasce do nada, a gente precisa de votação para isso, existe projeto de lei, e vai ser apreciado, né? Tem várias formas de votação, principalmente se for para mudar uma cláusula dentro da Constituição. A gente sabe que esse trâmite ele é muito mais complexo, a votação é muito mais complexa. E a gente sabe que ainda chegou ao final, ainda tem lá a sanção ou veto do presidente, que são casos de votação. Então não é tão simples, né? Não é tão simples a gente fazer uma norma. Mas também não é tão simples julgar. Porque o julgamento ele depende de várias características, de vários complementos. Então eu não posso
eu falo assim, o juiz ele tem que ser neutro, o direito deixa bem claro que o juiz tem que ser neutro, ele tem que ser neutro, mas ele tem que levar em conta as fontes do direito. E principalmente eu bato na tecla e vou falar novamente para vocês, a gente não pode julgar a norma positivada como norma sem olhar as projeções que fazem parte daquele contexto. Eu digo que no direito contemporâneo, no direito social, a gente não é mais quadrado. Eu só vou julgar o que está na lei. Não, eu vou olhar a cultura, a essência, o fato jurídico, o ato jurídico da ação, as partes. Eu vou ter que apreciar com muito mais cuidado o caso. Eu não posso simplesmente julgar pelo ato de julgar pela norma. Eu tenho que levar em conta os princípios do direito, a equidade, se existe ou não lacuna na lei, se eu vou precisar utilizar analogia. Então, são vários fatores do direito. E os operadores do direito, você, aluno de direito, tem que se colocar num ponto de equilíbrio. Porque, assim, quando você vai estudar o direito, eu digo que você tem que ser muito neutro. Você pode gostar de várias áreas, você pode gostar de uma área específica, mas primeiro você tem que fazer o entendimento de onde surge o direito, quem são as partes do direito, o que o operador do direito faz, qual é o papel dele. Em um escritório que eu estagiei, eu estava auxiliando os advogados a fazerem as peças e a gente riu muito. Quando uma advogada mandou uma peça, uma contestação para o escritório, e na verdade não era nem contestação, até vou ratificar aqui. Ela mandou uma notificação para o escritório extrajudicial, no qual ela julgava já a parte, né, a cliente do escritório. Ela falava, não, porque ela fez o contrato errado, ela enganou, ela fez isso, ela fez aquilo. E aí, a nossa resposta a esse caso foi deixar bem claro que, primeiro, a advogada não poderia julgar nada, porque só quem julga é o juiz, e de acordo com a apreciação de todos os aspectos. Segundo, a gente não pode fazer o juízo, né, moral em cima da situação. Você é operador de direito, quando você vai atuar, você tem que ser muito racional. Eu digo assim que não pode fazer parte muita emoção, porque se você fazer parte da emoção, você não vai estudar, apreciar a situação do cliente. Você tem que estudar a situação do cliente, você tem que entender o contexto, você tem que entender o negócio jurídico realizado entre as partes, que isso é muito importante. Então a gente parou e explicou para essa advogada, né, o contexto, o negócio jurídico, que até as partes que tinham feito o contrato, nenhuma era leiga, todas com ensino superior, fizeram a leitura do contrato, ficaram com tempo e prazo para revisionarem o contrato, porque assim, ela julgava o caso como um caso de estelionato, que tinham enganado a cliente dela, mas a cliente dela não era leiga, a cliente dela tinha um ensino superior, era da área no qual assinou o contrato. Então, tem que ser levado tudo isso em conta. E quando eles foram, né, realmente procurar esse enfrentamento no judiciário, quando o caso foi mesmo levado para o judiciário, o juiz falou, infelizmente eu vou analisar por questões sociais primeiramente, né? A tua cliente, ela não foi enganada. Porque como é que ela foi enganada, sendo que ela não é leiga, e ela trabalha na área, e ela abriu esse negócio da área que ela atua. Segundo, ela ficou com o contrato em determinado tempo para fazer uma revisão. Terceiro, a lei é clara, o uso de má-fé. O Código Civil prevê o uso de má-fé, quando se dá o uso de má-fé. E ali estava explícito o uso de má-fé. Até mesmo, na época, ela era um caso de uma pessoa que ganhava muito bem, que ela trabalhava na área e tudo mais. E ela tentou até burlar a lei e conseguir justiça gratuita. E até os advogados fizeram uma explanação do caso e falaram, gente, para quem é justiça gratuita? Você tem que pensar, para quem que é justiça gratuita? Né?
Então, são casos que permeiam o direito. Eu falei num outro vídeo, né? Nós vivemos no meio de vários negócios jurídicos. Não existe como se livrar de uma relação jurídica. A todo momento nós estamos vivendo relações jurídicas. Então, a gente tem que ficar ligado de onde surge o direito, quais são as fontes do direito, para fazer análise. Certo, gente? E daí não acontecer isso, de levar em conta somente a tua razão. O operador do direito não pode só usar essa parte de... Quer dizer, a razão tem que ser levada em conta, mas a emoção. Eu falo para os meus alunos de direito, vocês vão ser operadores de direito, mas primeiramente profissionais do direito. Tem que levar em conta todos os aspectos. E o juiz, ele tem que ser muito neutro nas decisões dele. Ele precisa analisar caso a caso. Todas as situações e todas as fontes do direito que permeiam a relação. Certo, meus amores? Um grande abraço. Até a próxima.